corrupção. Esse é o tema do programa Sem Disfarce de hoje. Participam dessa discussão com a gente a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, doutora Doris de Miranda Coutinho, a professora da Universidade Federal do Tocantins e advogada Graziela Reis, a professora do CEUB-UBRA de Ciência Política e Filosofia, Josiane Ferreira, e também o presidente da Comissão de Combate à Taxa 2 ao Voto Consciente da OAB, doutor Carlos Corrêa. Muito obrigada pela presença de todos vocês. A corrupção aumentou, a gente está tendo mais informação, na opinião de vocês, por que tantos casos de corrupção? A senhora que escreveu o livro Ovo da Serpente, vamos começar. Eu penso que ela vem num crescendo, né? Infelizmente a corrupção faz parte é uma tradição, vem da tradição ibérica, da nossa colonização, então ela está encruada na nossa cultura, infelizmente, mas eu acredito que nos últimos tempos nós temos tido a percepção dela cada vez maior, né? Com o aperfeiçoamento das investigações, dos mecanismos de investigação, né? Então eu acredito que seja por aí. Mas a nossa colonização já se passou há mais de 500 anos, está mais do que na hora realmente de haver a reação social e uma mudança de cultura que começa já dentro das nossas famílias, passa por todos os vieses da sociedade e assim por diante, né, para ver uma mudança. Vocês que trabalham nessa área, né, da educação e trabalham também com essa questão da política. Na política, isso é mais ou é porque os órgãos de controle estão mais em cima? A sociedade como um todo está mais corrupta? Talvez, não sei se seria mais corrupta, né? Eu penso que com o amadurecimento até da democracia, a nossa democracia é muito jovem, a gente talvez tenha, pelo histórico, de certa forma se acostumado, né, a um certo comportamento corrupto. E a bem da verdade, talvez haja uma certa admiração, né, por comportamentos corruptos, porque nós vivemos uma inversão de valores, onde muitas vezes aquele que é tido como honesto, uma pessoa ética, ele é tido também como um otário, né? Então a esperteza acaba sendo admirável. Então não ter ética e ser corrupto na nossa sociedade, infelizmente, ainda é visto, né, como sinal de esperteza, de sucesso. Eu pontuaria também um desalento que a própria sociedade tem em relação ao Estado. A doutora Doris pontuou muito bem a questão da nossa colonização. O que acontecia desde o Brasil Império? Uma sobrecarga tributária para ir para a coroa sem a contrapartida para o Estado. E essa ainda é uma realidade, não é? A problemática da sonegação fiscal, por exemplo. A problemática de eu pagar impostos caros se justifica dentro da orientação financeira do Estado, mas na hora da destinação do bem e do serviço público, isso não necessariamente acontece como se espera ou como se necessita. E ainda tem toda a problemática da péssima gestão de recursos, não é? Que pode ser usado muitas vezes como uma justificativa para a corrupção. Não, na verdade, ninguém quis desviar recursos. Na verdade, este bem é preponderante para a sobrevivência do Estado não vai ser atendido, não é porque eu gestor ou eu gestora não queira, mas é porque não tem o recurso, né? Ou foi mal gerido anteriormente, ou é um comprometimento de quem vinha na gestão antes de mim. Então, assim, na verdade, há uma série de justificativas, mas tem, sem dúvida alguma, essa questão da descrença também com o próprio Estado, né, que também entra aí nesses aspectos também a própria impunidade e esse aspecto social mesmo, de quem quem se representa bem socialmente e apresenta ter posses, acaba sendo muito respeitado, não é uma sociedade que valoriza muito ter, não é? E de alguma forma isso pode ter algum impacto. Agora, a OAB, ela começou a atacar um pouco nessa questão eleitoral, né, com relação à condição. Há a expectativa de que nesse ingresso, havendo um controle maior, havendo um cuidado maior com relação à corrupção,
a gente possa, de alguma maneira, melhorar também aqueles que entram, aqueles que estão no poder? A gente sabe que a OAB continua, às vezes, acompanhando isso também. Mas a intenção dessa comissão com relação ao Caixa 2 é já no início tentar botar uma ordem, vamos dizer assim? Olha, eu penso que essa cobrança maior da sociedade e através de leis de participação, de manifestações, há uma cobrança muito grande sobre a corrupção. E a OAB está fazendo a sua parte através do Caixa 2, que há pouco tempo foi considerado efetivamente legal, porque era realmente legal, mas era meio por baixo dos panos, né? Então, agora é considerado ilegal o Caixa 2 e nós estamos fazendo um trabalho, a OAB faz um trabalho de conscientização, de participação para toda a comunidade, escolar mesmo, aquela comunidade dos candidatos. E também há um dado muito positivo, que é as informações que são mais rápidas, mais precisas agora. Então, os eleitores, os munícipes e todos os participantes, os habitantes daqui do Brasil estão participando mais dessa cobrança sobre a corrupção. Então, o cerco está se fechando. Agora, tudo isso, a gente nota, claro, uma vontade da sociedade em melhorar, uma fiscalização, mas, enquanto conselheiro do TCE, a decisão de liberar a ficha suja me parece um retrocesso ao trabalho que vocês estão fazendo. A recente decisão, né? Eu acho Exatamente. que a gente deve até deixar, penso que sempre usar uma oportunidade como essa para deixar o cidadão consciente do que, né, ciente e consciente do que aconteceu. Que há cerca de um mês atrás, o Supremo Tribunal Federal entendeu que só as câmaras de vereadores podem julgar as contas de prefeitos, mesmo quando eles são ordenadores de despesas. Só a Câmara, o Tribunal de Contas, então, não teria mais essa competência para julgar e dizer houve dano, não houve dano e determinar o ressarcimento. O que é um absurdo, porque Um você tira a decisão técnica, que é o tribunal, para uma decisão política, que são vereadores, Exato, às vezes, corruptíveis. Por uma decisão política e na contramão absoluta da lei da ficha limpa e do próprio texto constitucional. Eu tenho esse entendimento, foi uma interpretação equivocada. E sendo que 85%, segundo o levantamento da nossa associação, das impugnações por questão de ficha suja, eram com base em decisões dos tribunais de contas. De modo que, com essa decisão do Supremo, imediatamente 6 mil nomes, aproximadamente 6 mil nomes de prefeitos lista suja, inelegíveis, passaram a ser elegíveis. Então, isso realmente é um Sem contar que parece que a sociedade não tem ainda esse discernimento, porque a pessoa comete um crime, fica 8 anos inelegível, se candidata e ganha. Então, parece assim que se a gente não melhorar mesmo essa questão do controle, a coisa não vai parar. Graziela, desculpe, mas eu imagino, eu tenho uma visão otimista, mas de longo prazo. Eu acho que a gente começou um movimento, uma movimentação social muito interessante. Então, hoje eu foco muito no jovem. Eu acho que a gente tem que depositar toda a nossa esperança no jovem, né? Porque eu acredito que a colheita disso que nós estamos plantando agora, dessas operações que uma hora vão acabar, e há que restar mais do que a figura de um juiz herói de meia dúzia ou sei lá, uma centena de pessoas presas, né? Tem que restar uma consciência e eu acredito que isso vai acontecer com o jovem que está vendo isso hoje. Nós vamos colher assim a longo prazo, mas eu acredito nessa colheita, acredito mesmo. Eu também gosto sempre de fazer opção por ser entusiasta, né? Eu prefiro crer em dias melhores. Mas eu fico muito assustada porque para passar o Brasil a limpo não é tão simples assim. Então, algumas situações, algumas operações, especificamente a Operação Lava Jato,
Agora, o que não pode acontecer é que essa operação seja seletiva. Isso é uma coisa que me preocupa demais. Então, nas delações premiadas, tem vindo nomes de pessoas que participam de vários partidos políticos. Então, que todos esses partidos políticos ou seus representantes respondam pelos seus ilícitos, né? Então, essa é a minha primeira preocupação, é uma questão de seletividade. E o meu entusiasmo, ele também só vai tomar mais fôlego se também nós continuarmos defendendo uma educação crítica. Porque se não houver uma educação em que se estude a história, se volte aos fatos passados, para se compreender o presente, que é até um chavão, né, de quem é estudioso da história, para ter um futuro mais avançado, né, seria também desolador. Então, estudo crítico, sim, pensando as questões sociais e políticas do Estado, né, elas são preponderantes. E conceitos, né, esses conceitos do que é o Caixa 2, o que é lavagem de dinheiro, que a corrupção não existe só no poder público, mas nós, enquanto cidadãos e cidadãs, podemos ser os corruptores, né, na medida em que exigimos privilégios que não nos cabem. Até porque o voto só é comprado porque alguém vende. E não só na questão do voto, né, tem toda uma problemática. O Estado Tocantins, por exemplo, enfrentou uma questão severíssima no Poder Judiciário, que foi afastamento de desembargadores, e a questão era uma questão de se violar, uma das questões, se violar uma ordem cronológica de recepção de precatórios. Isso aconteceu não só por conta desses magistrados que estavam ali envolvidos, mas por conta de também colegas advogados e do próprio jurisdicionado que propôs e aceitou um esquema de corrupção. Então, esquemas de corrupção nesse momento, prestes, né, à eleição, claro, com essa decisão, assim, vou fazer um juízo de valor aqui, infeliz, né, de se permitir um juízo político e não técnico, de algo que é tão salutar para a sociedade, são problemas, mas a corrupção ela vai muito além, não é? Então, também, e é banalizada. E eu vou interromper só um minutinho, porque a gente precisa ir para um rápido intervalo. Não. Não saia daí que a gente já volta, quando a gente voltar a gente continua com essa linha de pensamento. Não saia daí.